Graças a Deus, irmãos, boa noite. Como vocês estão? Que alegria poder estar de volta para poder estar com os irmãos mais uma vez. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo número 4. Aproveito o ensejo para dar um feliz dia dos pais aos pais. Que suas vidas sejam transbordantes da graça e da unção do Senhor, para cumprir esse grande ministério que é ser um pai. Que Deus abençoe a todos os pais e os futuros papais. Filipenses capítulo de número 4. Se nós pudermos ou pudéssemos, ou de alguma maneira, dar uma temática para essa ministração, nós a chamaríamos de aprendendo a viver o contentamento. Essa é uma das mensagens mais confrontantes para a jornada da fé. A filosofia e todas as frentes de estudos que estuda o comportamento do homem, estuda a antropologia, a cultura e tudo mais, e todas essas discussões que permeiam a questão, aquela dúvida existencial de para que estou aqui, por que eu estou aqui, para que eu existo. E em contrapartida, ou talvez em paralelo a essa discussão, existe um pensamento de que a felicidade ela reside em uma casa, numa mansão, em carros, em um grande salário, em bens e por aí vai. Acho que você entendeu o que esse mundo por onde ele trafega, e muitas vezes ele quer nos assediar para que pensemos dessa forma. E a palavra do Senhor, ela nos ensina a encontrarmos em Cristo essa plenitude. E essa plenitude que começa aqui, não apenas no estado de espírito, não apenas no apaziguamento de emoções, mas numa convicção da eternidade. A plenitude não tem a ver apenas com as questões que a gente corriqueiramente tem que lidar, com os problemas, com um boleto que vai vencer daqui 2 dias e eu ainda não tenho dinheiro para pagar, com o problema da encanamento lá em casa que não para de vazar, os problemas elétricos que faz a gente ficar chateado, a internet que cai, o caminhão que passa na rua e derruba a fibra. E muitas vezes nós estamos tão solícitos com essas coisas, estamos tão engajados com as preocupações, estamos tão engajados com as dores, com as aflições desse mundo, e essas coisas querem nos fazer sucumbir. Enquanto a palavra do Senhor nos convida a um contentamento, existe um contentamento, um lugar onde nós chegamos, um lugar espiritual onde nós podemos habitar diariamente. Interessantemente que a carta aos Filipenses, ela é um paradoxo isso, né? Porque ela é conhecida como a carta da alegria, né? Ou a epístola da alegria, mas ela foi escrita no momento em que Paulo estava aprisionado, ele estava acorrentado, ele estava com algemas nas mãos, e ele fala de alegria numa circunstância dessa. Você pode imaginar isso? Quantas vezes a gente, pense na sua vida, e aí eu não estou querendo fazer juízo de valor, não estou querendo fazer aqui, pesar o clima, não. Mas vamos refletir como nós temos lidado com os problemas, talvez os problemas que lidamos já no passado, ou que estamos lidando neste momento, nas dores e nas dificuldades imensas que eu sei que talvez muitos de nós estamos enfrentando. E o propósito não é aqui, de alguma forma, criar uma regra e desmerecer quem não está sabendo lidar com ela. É exatamente te ensinar ou proporcionar para você uma nova visão de que existe uma maneira de enfrentarmos tudo o que vamos enfrentar e nós não desviarmos nosso coração do Senhor. Nós vamos passar por dias difíceis. Jesus disse que nós enfrentaríamos dias difíceis. E por isso ele disse que nós devíamos ter bom ânimo.
O dia mau, ele já está previsto. Mas a gente não se prepara para eles. O Senhor quer hoje aqui, de alguma maneira, abrir os nossos olhos para nos ensinar a viver esse contentamento que não vai depender, que não depende do quanto que você tem na sua conta bancária, que não depende do carro que você dirige, de quanto de quartos e de cômodos tem na sua casa, se na sua casa tem ar-condicionado ou não. E o seu coração vai estar satisfeito apenas em Cristo Jesus, sabendo que Ele disse, logo após o Sermão da Montanha, Ele ensina ali alguns princípios depois disso, e Ele termina aquele período de ensinamento falando que nós devemos buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, porque se assim nós fizermos, nós receberemos aquilo que é aditivo, aquilo que é acréscimo, mas não vivemos atrás do acréscimo como se fosse o mais importante. Entende que aprender a viver o contentamento segundo o coração de Deus é uma questão de sobrevivência. Porque aquele que busca as bênçãos, que busca as mãos do Senhor, sem amar o Senhor de todo o coração, não vai subsistir quando vierem as lutas. Não é errado nós clamarmos, não é errado nós apresentarmos as nossas petições ao Senhor. Não é errado nós, quando enfadados de dores e lutas, clamarmos por socorro, não é errado. Mas essas coisas não podem ocupar o nosso coração em primeiro lugar. A primazia precisa ser de Cristo. Precisa ser de Cristo. Em Filipenses capítulo 4, agora sim, vamos ler. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito com a dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma vez e outra, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, ao nosso Deus e Pai,
seja dada a glória para todo sempre. Amém. Até aqui, irmãos. Olha, cada linha dessa parte da carta, ela transmite um sentimento de convicção e de alegria que é notório a gente perceber. Eu gostaria de começar pontuando a saudação dele. Olha, na saudação a gente já começa a refletir e extrair ensinamentos poderosos. Ele diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, com alegria e coroa estai assim firmes no Senhor. Como que a gente permanece firme? Ele já começa a saudação dando uma instrução, dando um comando, dando uma lição, ensinando aquele povo uma coisa que é importante demais: estai firmes no Senhor. Na nossa jornada, se nós não encontrarmos o que significa estar firmes, em algum momento, o inimigo que está à espreita, ele que quer nos derrubar, ele está armando ciladas a todo momento. Essa semana eu aprendi uma coisa muito interessante, que está em Efésios 6, você já deve ter lido lá em Efésios 6:11, quando vai falar sobre a armadura de Deus. Quando fala da espada, interessantemente, que a espada que é mencionada lá, a gente já imagina aquelas espadas imensas, né, que as pessoas colocam até pendurado assim, como decoração. Mas a espada que é mencionada lá, ela está mais para um punhal pequenininho, porque o inimigo ele vai te assediar de muito de perto. O inimigo ele não vai chegar tão longe para te assediar, para te tentar ou para te derrubar. Ele vai se aproximar. Por isso que essa espada que a palavra de Deus é um punhal para rapidamente nós nos defendermos. Estar firmes no Senhor é nós nos lembrarmos que primeiramente aqui, esse lugar que habitamos, não é o nosso lar. Significa que a gente está aqui, mas não moramos aqui para sempre. Estamos aqui, ocupamos um lugar, nós lutamos com as nossas guerras para nos mantermos, nós temos as dificuldades de trabalho, temos as coisas que temos que lidar corriqueiramente, diuturnamente, desafios, mas, meu irmão, que essa rotina, ou as rotinas com as quais nós estamos envolvidos, elas não resumam a nossa vida ou a grandeza da nossa vida. Que a nossa luta seja em prol do reino do Senhor, e não em ficar apagando incêndio todos os dias. Você entende o que quer dizer isso? Viver para resolver problemas e não estar engajado no propósito. Como esse mundo, essa geração, ela tem imposto que para você ser uma pessoa bem-sucedida, até então você tinha que ter um curso técnico, agora você tem que ter uma graduação, não, agora você tem que ter 2 graduações, não, agora você tem que ter 2 graduações e uma pós-graduação, não, você tem que agora ter um mestrado, você tem que ter um mestrado e um doutorado. Nunca vai ser suficiente. O inimigo vai encher as pessoas de ocupações. Se ele não encontrar uma brecha de pecado, ele vai de outras formas assediar as pessoas. De forma que ocupe seu tempo, ocupe a parte dos seus recursos. E sem notar, o crente ele vai vivendo apenas para esse mundo. Ele vai vivendo como se o amanhã fosse chegar com toda certeza. Esse lugar que estamos não é o nosso lar. O nosso lar é a morada eterna. Jesus, ele disse isso em João 14, 15, 16. Ele fala ali naquele momento que ele ia para nos preparar um lugar. Então isso significa, irmãos, que nós temos que, óbvio, vamos ter que trabalhar e fazer um monte de coisa difícil. Mas aqui não é o ponto final. Aqui não é um ponto final. E a segunda coisa que é necessário compreendermos, depois de entendermos que aqui não é o nosso lar, para estarmos firmes, a segunda coisa que precisamos compreender é que Cristo, ele tem
o controle de tudo. Algumas vezes a gente passa por situações que parece que realmente que tudo descarrilhou e agora não tem jeito mesmo. Agora tudo acabou mesmo, agora é um ponto final. Agora não tem mais jeito mesmo. A gente perde o controle. A gente se desespera. Diante das situações, das ameaças, a gente acha, agora não tem mais jeito, mas o Senhor não perde o controle. E por que é importante a gente entender isso? Porque se nós entendemos que o nosso Deus, Ele não perde o controle, isso significa que na nossa vida Ele não vai errar. Ou você acha que o Senhor já errou com você? Não. O Senhor nunca erra. O Senhor nunca erra. Até quando as coisas aparentemente dão errado, tem um propósito e está dando errado. Muitas pessoas, infelizmente, quando vem um dia mal e o Senhor não faz como elas gostariam ou querem que faça, aí elas abandonam. Nós temos visto isso acontecer de uma forma muito triste, recorrente. E se de alguma forma eu puder contribuir para que você seja vacinado, para que essa mentalidade ela não entre no seu coração, mas para que você entenda que o Senhor ele tem um propósito perfeito para você. E quando Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso significa que até aquilo de ruim que a gente não entende, por que está acontecendo, aquilo tem um propósito no coração de Deus. E nós precisamos perseverar. No versículo de número 4, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Parece um pouco até aquela tônica que Jesus, quando ele ia falar algo muito importante, ele falava em verdade vos digo. Aqui fica mais ou menos a mesma intenção, pelo menos para mim, quando eu leio isso daqui, eu sempre tenho essa impressão de que ele quer dar uma grande ênfase, do tipo, preste muita atenção que eu vou falar uma coisa muito importante. E regozijai-vos, numa tradução alternativa, é alegrai-vos, alegrai-vos, digo outra vez, alegrai-vos. E ele fala isso como um comando. O mesmo comando que, como já fui inteirado aqui na semana passada, foi falado sobre o choro que pode durar uma noite, mas é certo que o romper da alvorada, pela manhã, a alegria virá. Nós temos uma esperança, um embasamento para esperar. Nós temos um motivo para acreditar sem duvidar de que o amanhecer vai chegar. Às vezes, a noite vai durar mais do que a gente imagina. Tem dia que está assim, né? O dia demora para passar e às vezes a gente é tomado por uma ansiedade. De repente vai acontecer alguma coisa à noite, eu quero que chegue na noite logo, e nunca chega. Chega amanhã, mas não chega hoje à noite. Não é? A gente passa por essas coisas. Estamos passíveis dessas coisas. Mas o Deus que não perde o controle, Ele nos dá esse comando através de Paulo dizendo, alegrai-vos. E alegrai-vos por quê? Porque essa nossa atitude ela vai depender de circunstâncias favoráveis? Eu digo para você que não. Regozijar é sem dúvida melhor do que reclamar. Fica um confronto aqui para nós. Diante das situações que a gente enfrenta. Você está lá pilhado, com um monte de problema para resolver. Alguém fala para você, olha, se alegra, cara. Para algumas pessoas, né, pensando nos temperamentos, um sanguíneo ouvir uma coisa dessa, para ele vai ser difícil demais. Mas existe um princípio aqui que o Senhor está nos ensinando acerca de olharmos para as coisas e sempre termos uma fé fundada em Cristo. Esse comando de alegrai-vos é um comando até para a nossa própria saúde, para a nossa sanidade, mas sobretudo, porque esse comando, quando a gente pratica ele, a gente está exercendo gratidão.
Porque, de novo, se alegrar e manifestar a gratidão ao Senhor foi exatamente o que o povo não fez no deserto. O que era para ser uma jornada de 40 dias virou o quê? 40 anos. Faltou eles viverem esse princípio de alegrai-vos. De saber que existe um Deus que está me regendo, que está nos regendo nesse deserto. Existe um Deus que está nos regendo nessa vida, nessa caminhada. Existe um Deus que está cuidando das necessidades. Ele sabe do que está acontecendo comigo. Ele sabe onde me está doendo. Ele sabe da necessidade financeira que eu estou tendo. Ele sabe do que está acontecendo comigo. Ele não perdeu o controle. Ele não se esqueceu. A gente pode se esquecer, mas Ele não se esquece de nada. O Senhor não precisa de um HD externo para que a gente adicione informações para Ele se lembrar. O Senhor não se esquece de você, meu irmão. Já foi falado aqui para nós, pode um pai e uma mãe se esquecerem. Eu, todavia, não esquecerei de vós. O nosso nome está escrito na palma das mãos dEle. E às vezes a gente está pensando assim na condição de uma mãe. Uma mãe, ela mentalmente pode até se esquecer, mas pensando na mãe que está amamentando, né, quando chega o peito enche de leite, dói, ela, meu Deus do céu, como que pode, né? A gente fica pensando em determinadas situações. Mas mesmo que isso aconteça, o Senhor, mesmo assim, o Senhor não se esquece de nós. Não se esquece de nós. Agora, quando a gente olha para esses pontos de vista, eu falo para você essa pergunta: vale a pena ou não nos alegrarmos do Senhor? Vale a pena ou não nós sabemos que que temos uma esperança e que o hoje está incerto, mas amanhã eu sei que o meu Deus, Ele já proveu. O versículo 6 diz assim, olha: não estejais inquietos por coisa alguma. Essa aqui é difícil. Eu reconheço, eu preciso convir contigo, você precisa convir comigo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Coisa alguma. Não estejais inquietos já é difícil, agora por coisa alguma é difícil. É um exercício muito grande para a nossa fé isso daqui. Mas o caminho de voltar a depender do Senhor é o mesmo caminho de se alegrar nele, de ter nele a plenitude. E a continuação diz assim: antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Eu acho que quando Paulo ele faz essa lembrança aqui, ele fala assim, olha, humanamente falando, até porque ele toca no assunto, né, olha, não andais inquietos, é porque ele sabe que isso aqui em algum momento vai acontecer, estava acontecendo ou ia acontecer com alguém, talvez ele tinha alguma informação que não está nas entrelinhas aqui. Mas de alguma forma, humanamente falando, em algum momento, a inquietude ela vai bater na nossa porta. E o que ele fala logo após isso? Qual que é o conselho para quem enfrentar, seja uma inquietude ou seja a ameaça de uma inquietude? Como que a gente vai lidar com a aprovação da ameaça iminente, com o perigo iminente? Como que a gente vai reagir diante de coisas que a gente não tem controle sobre elas? E que, portanto, isso vai despertar em nós algum medo, algum tipo de sentimento que vai tirar a nossa racionalidade, que vai muitas vezes tirar nossos pés do chão ou tirar o chão dos nossos pés, talvez. Esse ensinamento que ele deixa para nós é de que, olha, seja o que for que vier, você precisa ter uma reação. E sabe qual é essa sua reação? Vai orar. Transformar a preocupação em oração. Transformar a dor em oração. Transformar sofrimento em súplica. Transformar o que dói em petição que nos aproxima ao trono da graça. Ah, se nós orássemos todas as vezes que nos batesse a porta,
Seja uma tentação, seja alguma coisa relacionada ao pecado, ou seja alguma coisa relacionada a uma preocupação, ou qualquer outra coisa. Imagine na sua vida, desacertos que você teve nesse momento, se você tivesse a reação de orar ao invés de ceder aquilo que estava proposto. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos na brecha, o Senhor, Ele opera. Ele opera dentro do nosso coração, Ele move o nosso coração. Antes de mover as circunstâncias ao nosso redor, porque talvez, eu vou preciso ser honesto com você, muitas vezes nós oramos com uma intenção e o Senhor, Ele não vai cumprir exatamente como nós queremos. E aí eu deixo um ensino para você. Quando o Senhor, Ele responde uma oração que você faz, você glorifica Ele. E Ele é glorificado porque Ele operou um milagre. Mas e quando a gente ora e Deus não opera um milagre, o que acontece? O nosso orgulho é tratado. Porque Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo poderoso da mesma forma, mesmo quando Ele não age do jeito que a gente quer. Mas a gente precisa ter sempre a reação de orar. A nossa reação diante da ameaça, diante do medo, nós temos que ter uma atitude. E Ele fala aqui, que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Em tudo. Desde o seu acordar até o seu retornar para o seu leito. Em cada instante do seu dia, em cada momento do seu dia. Que a sua vida seja uma constante devocional. A comunhão com o Senhor. Eu sei que existem atividades que vão demandar de nós uma concentração absoluta, mas mesmo dentre essas atividades que precisamos estar muito atentos, não afaste seu coração da comunhão com o Senhor. Nada nesse mundo vale a pena nos distanciarmos. Não negligencie, não negocie. A presença do Senhor é a coisa mais importante que nós podemos ter, irmãos. Por fim, no versículo 8, que nosso horário já está um pouquinho avançado. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você percebe que aqui, na sequência da instrução de nos ensinar a reagir, transformar a preocupação em oração, ele fala, olha, depois que o seu coração foi colocado no lugar, isso significa nós entrarmos numa dimensão de comunhão com o Senhor, que a oração vai nos levar aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Esse momento de contemplação, ela modifica não apenas esse apaziguamento das nossas emoções e coloca a gente no lugar, ele coloca na sequência essa instrução de que a nossa mente, ela precisa ser ensinada no princípio que deve andar. Você sabe que todo pecado ele começa no pensamento. Se o pensamento de todos, pastor Gilmar, ou pudesse ser de alguma forma ser projetados no telão, já pensou? Já pensou? O que se passa na nossa cabeça? Em Provérbios 4 diz que se existe uma coisa que, sobre todas as coisas que você deve guardar, o que você deve guardar? Seu coração. No versículo 7, ele fala assim, de todas as coisas que você tem de recurso, use-a todas, empregue todos os seus recursos para quê? Para obter o entendimento. Provérbios 4, versículo 7 fala isso. Empregue tudo que você tem de recurso, o que vier nas suas mãos. Não estou falando só monetariamente, estou falando de tempo, estou falando de desejo, de vontade. Buscar o entendimento do Senhor. Buscar o entendimento do Senhor significa nós
Permitimos o Senhor limpar a ira do nosso coração e remover os pensamentos maus, os pensamentos que nos fazem pecar, os pensamentos que nos fazem ser pessoas más, perversas, corruptas. Quando o entendimento do Senhor ele é trazido para nós, quando obtemos a sabedoria, sim, a sabedoria, é o princípio do temor do Senhor, não é? Quando nós temos na nossa vida, somos regidos por essa sabedoria, os nossos pensamentos não nos vão fazer tropeçar, não vão fazer os nossos pés vacilarem. Se a nossa mente ela estiver sã, a nossa oração ela vai ser coerente com a palavra, as nossas palavras vão ser de encorajamento, as nossas atitudes vão engrandecer a Deus. Mas se os nossos pensamentos forem regidos pela maldade, pela mentira, pelo engano, então nossas palavras serão de maldição, nossas atitudes não engrandecerão o Senhor, e a nossa vida, a nossa existência não glorifica a Cristo. Portanto, ele diz, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, tudo que tem virtude, tudo que há algum louvor, nisso pensai. Pensa num pensamento como uma horta que é cultivada e que volte e meia. Alguém já tem uma hortinha em casa? Teve ou tem? Dá trabalho, não dá? Tem que ficar limpando porque você planta coisa e nasce coisa que você não quer, não é? O nosso pensamento é assim, meu irmão. O inimigo, ele vai vir sem você perceber e lança uma sementinha assim, ó, sem você perceber, e quando você se deu conta, isso aqui não fui eu que plantei. Os nossos pensamentos são dessa forma. Agora, quem é que vai fazer a limpeza do que tem que ficar e o que tem que sair na nossa vida? É o Senhor. E quem que vai fazer isso? É o Espírito Santo de Deus. Qual que é a missão do Espírito Santo? É convencer o homem do quê? Do pecado, do juízo e da justiça. Buscarmos a presença de Deus não é uma coisa bonitinha para ser feita. É uma questão de sobrevivência. Se nós tivermos o Espírito Santo, a nossa vida vai ser como Provérbios 4:18. Sabe o que está escrito lá? Sabe o que está escrito lá? Mas a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia vez mais, até se tornar um dia perfeito. Trazendo isso para o Novo Testamento, é alcançarmos a estatura de varão perfeito, ou a estatura de Cristo Jesus. Nós temos um desafio, irmãos, e nós trouxemos algumas coisas que o Senhor já está nos instruindo. Eu quero falar para você que o Senhor, Ele conta com você, e Ele sabe que você já venceu. Quando a palavra do Senhor é dirigida aos jovens e diz assim, jovens, vós sois fortes, porque vocês já vencessem o maligno. Eu queria que essa palavra também fosse estendida para você, meu irmão. Porque o jovem no conceito de idade, ou no conceito de vitalidade, é uma coisa. Agora, quando a gente olha para a palavra e nós lemos ali o Senhor dizendo, profeticamente para nós, que nós voaremos como as águias, não nos cansaremos. Nós podemos atravessar dificuldades, podemos correr, mas não vamos nos fatigar. Nós já vencemos o maligno não por causa da nossa bondade, ou porque somos santinhos, porque somos bonzinhos, perfeitinhos, sentadinhos dentro de uma igreja num domingo à noite. Nós não vencemos por causa disso, nós vencemos porque em nós habita o Espírito Santo. O Senhor em você te faz vencer, meu irmão. O Espírito Santo na tua vida te enche, te transborda. E você busca a presença do Senhor na sua casa todos os dias. Eu estava vindo para cá, eu estava orando no carro.
que maravilhoso foi aquela sensação que aqueles dois jovens desistentes no caminho de Emaús, né? Estavam em Emaús, eles distavam 11 quilômetros de Jerusalém, estavam indo para o outro lado, como desistentes mesmo, porque morreu mesmo, acabou tudo. E o que eu queria só quero puxar uma situação dessa história, que quando eles se deram conta, eles falaram, meu Deus do céu, quando ele falava, o nosso coração não queimava o nosso coração. Sabe, esse sentimento que vai fazer o nosso corpo físico ter uma reação, muito mais importante que isso é nós reconhecermos quem Ele é. Reconhecemos quem Cristo é no tempo oportuno. Não depois que passou. Mas quando nós intencionalmente vamos atrás da sua presença todos os dias, porque você precisa fazer isso, meu irmão. Você precisa do Senhor hoje, você vai precisar do Senhor amanhã, depois de amanhã, e não negligencie isso. Que a sua vida seja para buscar o Senhor. Que a satisfação e a sua plenitude esteja em buscar o Senhor. Amém?